O bem-estar, ele vai muito além de um imaginário, de apenas algo subjetivo como sentir-se bem. O bem-estar fala muito sobre um efetivo sentido na vida, sobre uma busca e um alcance de realização na nossa vida, sobre termos propósitos alcançáveis e conseguirmos experimentar, chegar nesses propósitos. O bem-estar também fala sobre bons relacionamentos, a capacidade que a gente tem de manter, né, bons relacionamentos durante o percurso da nossa vida. E é por isso que a ciência do bem-estar, ela não é algo estático. Ela não é apenas a busca ou o estímulo para que a gente se sinta bem no hoje. Ela propõe muito uma ideia de transcendência também. Isso significa que o bem-estar, essa ciência do bem-estar, entende esse nomezinho, né, esse construto bem-estar, como um conjunto de elementos que podem promover uma evolução, um desenvolvimento do ser humano. Então, não é só a gente sentir no dia de hoje, eu estou me sentindo bem. Não. A ciência do bem-estar, ela propõe que o ser humano pode desenvolver muito os seus potenciais a partir de alguns elementos que ele vai fortalecer na sua vida, como realização, emoções positivas, engajamento, relacionamentos positivos e sentido. A presença de sentido na nossa vida, ela é fundamental para que a gente experimente essa ideia de bem-estar. E como a gente faz para lidar com as emoções difíceis? Porque o bem-estar fala sobre emoções positivas, né? A gente experimentar e fortalecer as emoções positivas. Mas e aquelas emoções difíceis que nós temos? Justamente, o bem-estar ele não exclui, ele não desmerece a atenção em relação às emoções positivas. Mas a psicologia positiva tem justamente esse pulo do gato, é nós nos fortalecermos a partir das coisas boas, das coisas que nos florescem enquanto ser humano, enquanto sujeito, enquanto cidadão do mundo, para que a gente possa estar mais resiliente, para que a gente possa estar mais capaz de enfrentar os momentos, as emoções difíceis pelas quais todos nós passamos. Então, a psicologia positiva, ela não tem a pretensão de desprezar ou de descartar a parte difícil da vida, mas é justamente isso, nós nos fortalecermos para que a gente consiga enfrentar de uma forma mais efetiva tudo aquilo que nos atravessa de uma maneira difícil. Quando a gente fala em resgatar memórias, seja no campo das terapias, seja numa conversa entre amigos, quando a gente fala sobre uma memória, sobre um acontecimento que foi difícil, muitas vezes a gente precisa fazer isso para que a gente consiga se ouvir, né? A gente precisa ouvir o que está dentro da nossa cabeça, dentro lá do nosso inconsciente. Então a gente fala, muitas vezes a gente fala em desabafar, né? Porque a gente consegue organizar as nossas emoções, os nossos pensamentos. Mas a gente faz muito isso, nós fazemos de uma maneira muito recorrente, às vezes falar sobre o que foi difícil. Mas será que a gente fala também bastante, a gente fala o suficiente sobre as coisas que foram boas? Sobre o que a psicologia positiva chama de memórias positivas? Por exemplo, coisas muito boas da nossa infância, conquistas muito importantes que a gente já teve. Por que eu falo sobre isso? Porque as memórias positivas, elas também são muito importantes, porque elas nos fortalecem, elas nos fazem lembrar quanta coisa boa que a gente já teve, já experimentou na vida. E aí a gente reforça a questão da nossa esperança em dias melhores também, quando a gente está passando por tempestades, por momentos difíceis. Então, as duas coisas são importantes. A gente olhar para as memórias difíceis, as memórias negativas, e olhar também para aquilo que foi muito bom na nossa vida. Experimenta fazer isso, conversar com as pessoas, contar sobre coisas muito boas que já te aconteceram.
e observa como tu vai se sentir depois.